Meus caros, vou falar-vos de uma surpresa. Talvez não para os portugueses distraídos, eternamente distraídos, aqueles que vivem em Portugal, que não saem de cá, mas para os portugueses menos distraídos e por isso decidiram tentar vida noutros países, todos eles muito mais desenvolvidos do que o nosso, todos eles cobrando muito menos impostos do que o nosso, todos eles mais ricos do que o nosso e todos eles conseguindo amealhar milhares de euros por ano, coisa que nós aqui não conseguimos. Para vos dizer que acabo de falar com um amigo meu, da longa data, aqui na minha terra, que esteve agora, alguns dias, na Alemanha, recentemente, foi lá buscar um carro importado, veio ontem, e acaba de me confirmar o seguinte, é que neste momento o custo de vida na Alemanha não é superior ao português. Imaginem, neste momento, comprar produtos num hipermercado na Alemanha ou em Portugal ainda parece que é mais barato na Alemanha. Para além dos combustíveis, que custam lá 1,90€, tanto o diesel como a gasolina, enquanto cá custam mais de 2€ já. Tudo parece ser mais caro em Portugal do que na Alemanha. Bom, mas tirando o café expresso, que é um luxo, lá custa 2€, uma Imperial lá custa também muito mais cara. Mas não me parece que um café e uma Imperial sejam produtos determinantes para decidir se é melhor viver lá ou cá. Vamos lá ver. Um alemão ganha cerca de 4 vezes mais ou 5 do que um português. E mesmo que um apartamento na Alemanha custe o dobro do que custa cá no interior, mesmo assim esse apartamento fica mais barato do que outro igual em Lisboa. Portanto, viver na Alemanha compensa sempre 4 a 5 vezes o que custa viver em Portugal. E eu estou a falar da Alemanha porque poderia falar de outros países onde compensa ainda mais, como por exemplo na Suíça. Como estão recordados, um vídeo que eu fiz com uma entrevista que fiz a um português na Suíça, um enfermeiro, aqui há algumas semanas atrás, onde é fácil ganhar-se 7, 8 mil euros por mês. E sem licenciatura. Vou repetir outra vez. Sem licenciatura, mas é claro, após estar lá alguns anos, é bem verdade. Uma pessoa menos qualificada vai para a Suíça a ganhar de entrada 4 mil francos suíços, ou seja, praticamente 4 mil euros, é aquilo que um operário ganha no início de carreira, um operário não qualificado, não licenciado, não mestrado. Portanto, estamos a falar de pessoas comuns, que aqui estariam, por exemplo, a servir à mesa, a ganhar o ordenado mínimo, e vão para a Suíça fazer exatamente a mesma coisa, simplesmente a ganhar 5 vezes mais, 6 vezes mais. Mas atenção, em início de carreira, porque passados 10 anos já não ganham 4, já não ganham 5, já não ganham 6, ganham todos para cima de 7 ou 8 mil euros. Um casal num país desenvolvido, se portar bem, ganha entre 10 a 12 mil euros. Um casal não qualificado. Se for um casal de licenciados, por exemplo, enfermeiros, sei lá, engenheiros, nem precisa de ser médicos, ganham bastante mais do que isso ao fim de meia dúzia de anos. Portanto, meus caros, nós não vivemos no mesmo planeta. Costa e o seu governo e os seus muchachos e a comunicação social paga por ele mentem-nos a cada dia que passa. Nós vivemos noutro mundo. Qualquer português que viva na Alemanha, na Suíça, até na França, ganha sempre o quádruplo do que ganha aqui. 4 vezes mais, mas pode ser 6, pode ser 8. Nem que gaste 1,5 vezes mais, ainda sobram 2,5 vezes, 3, 4 vezes e meia. Qualquer casal em qualquer país desenvolvido na Europa consegue amealhar algo entre 35 e 70 mil euros por ano. Amealhar, vou repetir, entre 35 e 70 mil euros por ano, e não estamos a falar sequer daqueles cujos ordenados nem sequer eu vou mencionar aqui, porque, por exemplo, na Suíça e na Alemanha não há limites para os ordenados. Depende sempre do mérito da pessoa. Se for um licenciado com grande mérito, um engenheiro, um projetista, um médico, um arquiteto,
Isso, o céu é o limite. Não há limites para esses ordenados. Há quem ganhe 9 mil, há quem ganhe 19 mil, há quem ganhe 29 mil por mês, só para falar de ordenados comuns. Em Portugal, o melhor médico que trabalha na função pública não ganha mais do que 3.000 euros por mês. Um engenheiro não ganha sequer isso. Um arquiteto igualmente. Portanto, não há nenhuma comparação possível entre um licenciado em Portugal e na Europa desenvolvida, ou entre um funcionário menos qualificado em Portugal e nessa mesma Europa desenvolvida. De qualquer forma, a proporção é a mesma. Lá ganham sempre mais do que 4, 5, 6 vezes em início de carreira do que cá. O pior é o resto. É que a vida lá custa tanto ou menos do que custa cá. Na Alemanha, na Suíça, na Bélgica, no Luxemburgo, os preços dos bens alimentares lá básicos são os mesmos ou menores do que cá. Os combustíveis custam mesmo ou menos do que cá. O que é mais caro mesmo é a habitação, mas mesmo assim não chega ao nível da habitação de Lisboa. Portanto, é um milagre, é um verdadeiro milagre que os portugueses consigam viver em Portugal pagando os preços que afinal de contas se pagam em toda a Europa desenvolvida e oferindo ordenados que são 1/3, 1/4 e 1/5 dessa Europa desenvolvida. Meus caros, este é o verdadeiro milagre português. É pagar o mesmo que paga um alemão ou um suíço e ganhar 1/5 ou 1/6 do que eles ganham. Realmente, ser português, viver em Portugal, é um verdadeiro milagre.